Vamos então lá, Verinha. Pergunta 724. Sejam bem-vindos aí, Suzy, Márcio, Silvânia, Aparecida. Sejam todos bem-vindos. Pedro César. O Pedrão chegou também, Rosemary. Vamos lá. Ok, então, dando continuidade ao item 5, privações voluntárias, mortificações, a pergunta 724. A abstenção de alimentos, animais ou outros como expiação é meritória? Sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Foi discutido no item 720. Exatamente, né? Ele volta ao assunto, fechando aí esse entendimento, né? E ele fala lá, questão da hipocrisia, não só na questão da alimentação, mas em tudo, né? Nós possamos ser autênticos, mesmo que revelando as nossas dificuldades, né? Eu lembro lá do Pádua, né? Na rádio, né? Abrindo o coração, mas é assim, né? O melhor é que a gente seja autêntico, que as pessoas possam nos ver como verdadeiramente somos, com as nossas virtudes, com as nossas mazelas, mas somos assim ainda, né? E somente nós é que podemos mudar quem somos, então não adianta mascarar para o outro, né? Vai acabar sendo revelado e aí a vergonha é muito maior. Então, essa fala aqui, né, do Livro dos Espíritos já nos remete a essa reflexão. E aí ele aborda aqui a questão dessa privação da alimentação. E ele diz assim, ó, sim, é meritória se pratica essa privação em benefício dos outros. Né? Então, é meritória nesse sentido. Eu vou me privar para que o outro possa ter? Beleza. Nesse ponto, ele é meritório. Não pelo fato de abster-se da alimentação animal em si, mas o sacrifício maior não é em função do tipo da alimentação, é para quem esse benefício vai ser direcionado, né? E aí ele fala, aos olhos de Deus, porém, só há mortificação se houver privação séria e útil. Então, por isso é que qualificamos a hipocrisia, qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, nós temos, sim, fazer o sacrifício com honestidade de propósito, né? Não, o meu irmão precisa mais do que eu. Então, em função disso, eu me privo dessa situação para que ele possa se beneficiar. E isso está valendo. Agora, se a gente vai fazer apenas para maquiar uma condição e sairmos enaltecidos aos olhos dos outros, aí Deus já não vê com tanto boa vontade assim, né? Diga, Neide. Abre teu áudio. Mauro. E no Oi. sentido que as pessoas não estão se alimentando mais pelo fato de não matar um animal. Então, mas aí é um hábito que está se modificando, né? Questão 723. Exatamente. Filme semana passada. Não, eu sei, mas eu estou querendo saber o seguinte: aqui, pelo que eu entendi, é meritório quando a gente abre por causa de um irmão. Eu entendi que fosse assim: o outro irmão está precisando mais, aí eu não vou comer para dar a ele. Então, eu estou entendendo assim. Mas, aí, ok, é meritório. Mas se eu achar assim, não, esse pessoal, assim, não como porque eu não quero maltratar o animal, também é meritório? Então, tudo depende da condição. Se você está mudando o seu hábito, né, por uma questão, pode ser de saúde, né, pode ser até uma adoção de um novo comportamento, ok, está valendo. Mas, lembra bem, volto a dizer aqui, eu não vou comer o animalzinho porque eu não quero mais que um animalzinho sofra. Beleza. E você vai manter alguém em deficiência nutricional por causa disso, você está correndo um sério risco de estar cometendo um erro. Ok? Entendi. Mas nos mundos mais adiantados a alimentação não é mais animal. Ok. Você pode, sim, estar se preparando para isso.
nós acabamos de estudar a Gênese, né, aqui entre os trabalhadores do SEAC. E lá no último capítulo da Gênese, que vai falar da geração nova, né, ele fala sobre isso, desses conflitos que vão acontecer naturalmente, porque esses espíritos que estão reencarnando, né, já vindos para o mundo de regeneração, vão trazer novos hábitos. Entre eles, pode ser a questão alimentar. Por quê? Porque já tem outro entendimento, tem uma outra composição orgânica que naturalmente vai acontecer, assim como nós já temos várias pessoas com intolerância à lactose, né? Então, são modificações fisiológicas que naturalmente estão acontecendo. E a alimentação com relação à carne pode ser que venha a acontecer também. E aí, aqueles que estão optando por isso podem sim estar se adequando a um novo comportamento social no futuro. Não estou dizendo que será assim. Estou dizendo que pode ser assim. Possibilidade, Possibilidade. possibilidade. Então, nesse caso, não é uma questão de ser meritório ou não meritório. É uma questão de mudança de comportamento. Se isso vai te favorecer amanhã, só o amanhã vai dizer. Eu não sei Entendi, dizer, por entendi. exemplo, se lá no mundo feliz, se tem churrasquinho. O que eu posso afirmar é que tem animal. O animal tem. Como vai ser o controle dessas espécies lá no mundo feliz? Será que o peixe vai deixar de produzir 5.000 ovos por peixe? Vai produzir só 2 ou 3? Será que o porquinho não vai produzir 13 leitõezinhos por ninhada? Vai produzir 1 ou 2? Como vai ser isso? O que nós temos como afirmativa é: no mundo feliz tem animais. Erasto nos fala isso lá no Livro dos Médiuns. E diz: a relação dos animais para com o homem é diferente. Ok, é outra informação. Como diferente o quanto? Então, essas questões, a gente às vezes se prende à questão alimentar como sendo algo de meritório ou demeritório. E aí nós temos que pegar o seguinte, aquela frase, né? O mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Se o organismo ainda precisar desse tipo de alimentação, ele vai existir. Entende? Entendi. Não é o fato de ser meritório ou não meritório quem come ou não come carne. O fato não é esse. A questão é muito clara aqui na resposta. Se o sacrifício que você faz alimentar, independente de ser carne, pode ser abóbora, pode ser feijão, né? Se você faz esse sacrifício em benefício do próximo, é isso que é meritório para Deus. Por quê? Não é o gênero em si, é o seu sentimento em relação ao próximo. Isso é que é meritório aos olhos de Deus. Mauro, me permita aí uma Pois palavrinha não, também, pois não. até em função da minha experiência de consultório. Eu atendo uma menina que é vegana, então ela não é absolutamente nada de animais. Mas ela é uma pessoa bastante humilde economicamente. Ela não pode nem pagar a consulta. E, logo, não pode suprir as suas necessidades de proteína porque não tem dinheiro para comprar. E ficou anêmica, está anêmica, com situação séria de saúde, e isso pode levá-la ao desencarne. Pode levá-la à doença externa, ou pelo menos a antecipar o seu desencarne. Isso pode ser considerado suicídio, porque ela não tem condições hoje de bancar esses produtos naturais aí, natureba, eu não sei como é que funciona isso, eu não sou vegetariano, mas ela está adoecida, bastante adoecida por causa disso. Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter, porque está sendo útil a quem? Nem a ela mesma, porque ela está adoecendo e está perdendo a vida aos poucos, quanto poderia ganhar a vida. Como falamos lá aquela palestra que fizemos lá do suicídio à loucura, né?
das reclamações que a gente vai fazendo e vai se diminuindo nosso tempo de vida. Quando eu deixo de me alimentar adequadamente, por opção, às vezes eu não tenho dinheiro, não tem como. Um irmão de rua vai ficar nessa situação mesmo de necessidade. Mas quem pode e não faz, também está contrariando a sua natureza, por enquanto, ainda animal. A carne alimenta a carne, né? Diz lá a questão 723. A gente acaba comprometendo a lei de conservação. Né? Também. A lei de conservação nos diz que nós temos que prover ou trabalhar até para manter o equilíbrio do instrumento orgânico. E ele precisa de alguma coisa que, por nossa opção, nós deixamos de oferecer a ele, nós estamos comprometendo esse instrumento, e, consequentemente, a oportunidade reencarnatória também se compromete, né? Fica ali ameaçada. E Tudo não vai bem? aqui, gente, nenhuma crítica a quem é vegetariano, quem é vegano, é absoluta. Exatamente. É ótimo, isso não tem nenhuma crítica. É só a gente estar colocando aqui para usarmos o bom senso, para sermos, né, sensatos nas nossas decisões. Exatamente. Podemos seguir? Podemos, obrigada. Nada, vamos adiante. 725. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Aqui vem semelhante pergunta. Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial é sempre desagradável. Por que ficais sabendo? Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para ele. E é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Ok. Então, de novo, né? Tem uma passagem, Valdemir, que é bom de referenciar isso na obra, né? Mas tem uma passagem que diz que nós temos que mortificar os nossos defeitos. Né? Nós temos que Capítulo 17, item 11. isso aí, mortificar os nossos defeitos. Então, os defeitos morais, eles não serão mortificados, né? Por flagelações. Do corpo. Não adianta você ficar ali se chicoteando, né? Fazendo jejum. Isso não vai mudar o seu aspecto moral de jeito nenhum. O que nós temos que fazer é, por meio da nossa reflexão, adotarmos novas posturas, novos comportamentos, novas formas de pensar e agir. É assim que nós vamos mortificar, ou então flagelar as nossas mazelas morais. Então, de nada adianta, né, nós estarmos ali nos penitenciando sem mudar a atitude. Ah, minha culpa, minha máxima culpa, e se flagela, né? E vai lá se dilapidando e tal. Deus está vendo meu sacrifício, vai me perdoar os pecados. Mas acabou isso, eu já estou lá falando mal do outro, já quero que o outro se exploda. Então, não adianta isso, eu estou apenas agravando o quadro, porque, de novo, eu estou penalizando a mim próprio, né, o corpo, que o efeito prático não vai trazer benefício algum. E pior ainda, se eu pego algum animal e uso ele num ritual também semelhante a esse, né, para oferecer a Deus como se ele precisasse desse tipo de sacrifício para me perdoar, eu estou mais enganado ainda. Eu estou um passo atrás, né, desse equilíbrio que demoramos tanto a alcançar. Então, realmente, a resposta, ela, como sempre, né, é muito direta e cristalina. A quem isso vai beneficiar? A quem essa atitude vai beneficiar? Então, a mim, não. Já vimos aí. Ao animal, menos ainda. A quem ofereço, efeito algum. Então, ninguém vai se beneficiar com esse tipo de atitude. Agora, se eu me modifico, se eu passo a ser uma pessoa mais tolerante, mais paciente, mais colaborativa, mais indulgente, caridosa, fraternal,
quantas pessoas vão se beneficiar dessa minha mudança de atitude? Então, é isso. Sem precisar cortar uma unha. Então, é nesse sentido que nós temos que trabalhar, né? E é muito difícil, gente. É muito difícil, não é fácil, não. Cada um de nós aqui na sala sabe dos seus dragões, né? Íntimos, que a gente não consegue eliminar de jeito nenhum. Então, isso é o que nós precisamos nos empenharmos, né? Para podermos aí, de fato, fazer uma limpeza interior para que nos apresentemos melhor, né? Diante do Pai. Mauro, me permita colocar um ainda aí na sua fala? Pois não, A gente ainda não consegue vencer os dragões. é Estamos verdade. trabalhando, estamos trabalhando para Nesse vencê-los. sentido, né? É isso mesmo. Tudo bem? Podemos seguir? 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelos que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem de outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bons, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor de seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Ok, está aí explicado, né? Não tem nem retoque. É exatamente isso. É só fazer isso. É só fazer, né? Agora, como isso é difícil, Simples, gente? simples, simples. É só fazer. Exatamente. Mas é difícil, né? Porque nós ainda temos muito apego, né? A gente não vivencia em plenitude isso que nós estamos aprendendo aqui, porque faz parte de um processo. Lembra que nós falamos? Isso é um processo, né? É a fase de tomar conhecimento, depois é a fase de entender a mensagem, aceitar a mensagem, introjetar a mensagem, depois viver a mensagem. Cada um de nós está numa fase dessa. É o processo. Por isso que para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, porque alguns já avançaram na fase, outros estamos iniciando, outros estamos tentando dar o primeiro passo. Isso tudo é normal. Nós não precisamos nos sentir diminuídos, nada disso. Só temos que enxergar em que fase do processo eu estou. Ah, estou nessa aqui de tomar conhecimento? Ok, então vou me dedicar a isso. E vou refletir sobre o que eu estou aprendendo, esse novo conhecimento que está me chegando, para que mais rapidamente eu passe para a fase da vivência, né? Como a natureza não dá salto, não adianta querer pular etapas, porque não vai dar certo. Agora, nós podemos nos dedicar em cada etapa, e aí nós aceleramos o processo. Tudo bem? Mauro, só uma perguntinha. Diga, Pedrão. É, o fato de, às vezes, nós não conseguirmos praticar mesmo o Evangelho de Jesus, o que a doutrina nos ensina, a gente pode. Assim, eu me coloco numa posição que eu não. Certas coisas eu não consigo participar, porque eu digo que eu não faço, entendeu? E aquilo me deixa assim, como você disse, meio assim para baixo, né? Eu não sei se eu estou certo. Aí eu gostaria de saber de você se como que a gente deve proceder, né? Olha, Pedro, primeiro entender que nós estamos muito distantes da perfeição. Se eu entendo que eu estou muito distante da perfeição, eu tenho que também compreender e conhecer as minhas limitações. Só assim nós vamos lidar com isso de maneira natural. Não significa acomodação, não é acomodação. É identificar a minha limitação. Reconheço que eu tenho essa dificuldade, mas ainda, como o Valdemir colocou bem, né, ainda não tenho força suficiente para vencer isso. O irmão Walter, já falei isso aqui algumas vezes, né? O irmão Walter, ele
ele doava uma cadernetinha de bolso e dizia assim: olha, vocês vão escrever nessa cadernetinha tudo que vocês acham que precisa ser modificado em vocês. Aquilo que vocês já não toleram mais, aquilo que vocês identificam como ruim, vocês vão escrever lá no caderninho, nesse caderninho. Depois vocês vão escolher uma coisa, aquela que você julgar mais fácil, e vai trabalhar para vencê-la. Então, é isso. Teve uma vez um atendimento espiritual, aconteceu uma situação lá, né? Era um atendimento que nós fazíamos na casa das pessoas. E aí era um curativo. E como nós demoramos, né? A equipe demorou para chegar na casa da pessoa, a gente fazia feito uma caravana, né? Nós íamos atendendo em vários lugares, várias casas. E às vezes demorava mais num lugar, menos na outra. E nesse lugar, a gente chegou lá por volta de meia-noite e pouco, para fazer o curativo. Aí chegamos lá, a pessoa tinha se adiantado, acho que eles não vêm, fez o curativo. Aí fez o curativo, chegou lá a equipe, o curativo já está feito? Então tá bom. Fizemos só a prece e tal, fomos embora. E aí, isso era todo dia. Aí no dia seguinte, voltamos lá, tinha infeccionado. Aí a pessoa ficou toda chateada, tá vendo? Fui fazer, aí prejudiquei o negócio, aí ficou toda chateada, né? Mas não falou nada. Aí o irmão disse assim: minha filha, me diga alguém abaixo de Jesus que nunca errou. Pronto, ficou o ensinamento. Então, gente, nós não podemos nos colocar na posição de Jesus. Não temos ainda a menor condição. Então, Pedrão, nós temos que reconhecer, sim, que temos limitações que não vamos vencer nesta encarnação, apesar de estarmos trabalhando, né, ardentemente, fielmente para vencê-la. Mas, diante desse cenário, vamos trabalhar naquilo que eu sou capaz e tenho condições de sair melhor daqui. E aí, no balanço que nós formos fazer, quando retornarmos à vida espiritual, né, ou até mesmo a orientação de Santo Agostinho, que nos diz que ao final de cada dia façamos esse balanço, nós vamos ter honestidade conosco, consciência tranquila. Apesar de eu tentar, apesar de eu me esforçar, eu ainda não consegui. Mas nesse aspecto aqui, eu estou firme e estou vencendo. E vamos embora na nossa contabilidade. É assim que funciona, né? Agora, se nós ficarmos nos culpando, aí, meu amigo, aí a gente vai criar muros intransponíveis. A gente fala na nossa casa o seguinte: ninguém é culpado de nada. Nós somos responsáveis. E quando eu sou responsável, eu vou achar uma maneira de corrigir aquilo que eu julgo da minha responsabilidade acertar. A culpa não, a culpa nos algema, nos aprisiona, a gente fica só remoendo o erro, e não é esse o propósito, né? Então é isso. Alguém gostaria de comentar algo? Ok, obrigado, tá, Mauro? Nada, Pedrão. Vamos adiante, então. 727, última desse capítulo. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente. A vós devorar o coração e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores, que não mais pertencem a este século. Tá aí, tá vendo? Daquela fala que eu falei, o Valdemir fez a citação lá do Evangelho, mas aqui está aqui, ó, também no 727, fala sobre isso. Aonde que nós temos que aplicar, de fato, o nosso chicote moral? É no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, de nos relacionarmos. Hoje está em voga, muito em voga aí, né? O diálogo não violento. Né? Vamos nos interar sobre isso, gente, é muito interessante.
como melhora, né, a nossa relação com o outro, como nós podemos aprender de maneira mais elegante, menos agressiva, menos ofensiva, para tratar com o outro. Está aí, ó, já chegou nos nossos dias, né? A preparação, né, da nova sociedade aí. Então, as coisas estão ao nosso alcance, mas nós estamos tendo interesse de buscar, de conhecer. Eu vou compartilhar depois aqui no grupo a palestra que a Dani fez lá na nossa casa, no último Lanche Fraterno, sobre esse tema, para que a gente possa, né, começar a introduzir o interesse nesse assunto. É muito, muito interessante. Então, está aqui, né, fechando esse item, a orientação. Ó. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Então, o instinto de conservação veio para quê? Para nos preservar do perigo e dos sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Então, não é o corpo que tem que ser castigado, né? É o espírito. Se é o espírito, é a questão moral do espírito. Mortificai o vosso orgulho, olha aí, pai de todas as mazelas. Sufocai o vosso egoísmo, outro padrasto, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. Olha aí. Olha A como, família toda aí, né? pois é, olha como o orgulho, o egoísmo que nós temos. Como fala o Valdemir, quem não tivesse, se sinta à vontade de estar fora desse comentário, né? Mas, na grande maioria, nós trazemos isso ainda conosco. São eles que nós temos que mortificar. Né? Então, como eu vou mortificar o egoísmo? Opa, vamos exercitar a caridade? Vamos exercitar a fraternidade? Eu vou, com certeza, sufocar o egoísmo. Quando surgir a oportunidade de fazer o bem ao outro, não vamos pensar duas vezes. Né? Vamos lá, não, eu vou lá fazer alguma coisa. Né? Pode não ser muita coisa para os nossos olhos, mas para quem recebe sempre é muito. Né? Então, o orgulho, como é que eu vou modificar o orgulho, Mauro? Opa, é só você começar a dizer para você mesmo: o mundo não gira em torno de mim. Eu não sou o último biscoito do pacote. Eu tenho, sim, muito que aprender com o outro, seja quem for esse outro. Olha, essa minha experiência lá na Fazendinha tem sido ótima para mim. Quanta coisa, né, que eu estou aprendendo lá com as pessoas lá do interior, com os colonos lá, coisa maravilhosa, né, de vivência, de experiência, de conhecimento do movimento da natureza. A gente chega lá, ih, rapaz, hoje vai cair um temporal. Ih, vai não, vai chover não. E aí a gente chega lá, ih, gente, olha, as plantas estão sequinhas, não chove há tanto tempo. É, mas acho que vai chover hoje. Mas como é que são as coisas, né? E a gente vai aprendendo, olha, não planta isso agora não, que não vai dar. A época disso é na lua tal. E a gente lá achando que está cheio de ciência, sabe nada. Então, gente, isso é muito importante. Isso é o exercício que mata o orgulho. E a gente vai lá e reconhece, de fato, aquela pessoa tem um conhecimento que eu não tenho. Isso é normal. Tem que ser visto com normalidade. Vamos olhar aí para as nossas crianças, perceba a maneira como ela conduz as coisas. Ela pode dar um sinal ali, ó. Ela sabe uma coisa que eu não sei. Ela traz um adiantamento que eu não tenho. E está no meu convívio hoje. Temos que ter atenção. De novo, a Gênese, nesse último capítulo, chama atenção quanto a isso. Porque esses espíritos adiantados que vão encarnar como crianças, entre nós. E qual vai ser a orientação que nós vamos dar? Vamos ajudá-los, né, a vir com toda a sua pujança moral e intelectual, ou vamos atrasá-los com as nossos comportamentos ainda, né, atrasados, equivocados, achando que é uma beleza.
e podemos ser dificultadores ao invés de facilitadores desses irmãos. Então, realmente, é algo que nós precisamos, com urgência, entender que temos e entender também que somos capazes de diminuí-las em nós, né, se fizermos a nossa parte. Antes Diga, da fala Ney. da Neide, me permita aqui, Neide, que eu estava me lembrando aqui de uma fala da Joana de Ângeles. Ela diz que os nossos mau hábitos só se mudam quando nós os substituímos por outros contrários àquele. Então, se eu tenho o hábito de falar, de ser fofoqueiro, eu preciso me controlar para falar bem, olhar o lado bom das pessoas. Fazer o inverso dos nossos hábitos é uma maneira, é uma receita de bolo. Essa vale para todo mundo. Essa receita de bolo vale para todo mundo, com toda certeza. É verdade. Valdeni, Diga, Valdeni, diga. repete aí de novo para mim a fala de Joana. Um mau hábito só é substituído, só é trabalhado quando você adquire um outro contrário àquele. Como eu dei o exemplo. Se você tem o mau hábito de fofocar, crie o hábito de olhar o lado bom das pessoas, de não falar mal, de falar sempre o bem. Se você tem um hábito de preguiça, se esforce por trabalhar, por servir, por ajudar. A gente vai adquirindo esses novos hábitos. Substituindo os velhos. E ela fala de cadeira, né? Com Porque certeza. ela, quando Joana de Cusa quis abandonar os problemas em casa, dizer: não, Senhor, eu vou segui-lo. E Jesus: não, minha filha, me segue lá. Me segue lá, lá na sua casa, lá nos problemas. É lá que você tem que me seguir. Como eu vou seguir o Senhor lá? Ué, fazendo aquilo que eu estou te ensinando. Passa lá. Então, é dessa maneira, Neide. Tem jeito não, não tem como fugir. Mas, Maura, a pergunta que eu queria fazer é porque Valdeni falou um negócio que hoje eu fui tomar um café, um lanche com as amigas e surgiu uma polêmica mais ou menos dessa e eu falei mais ou menos alguma coisa assim. Aí, quando ele falou, eu ia calhar a fala de Joana, foi bom porque aí me despertou mais e eu vou mandar para a amiga essa coisa. Mas o que eu queria mesmo perguntar é assim, eu não entendi. Os espíritos que vão reencarnar, que são mais adiantados, né? Eles vêm com esse adiantamento, mas aí os pais têm que doutrinar também, porque são crianças, porque esquecem as coisas lá do passado. É assim? Sim, olha aqui. O Emmanuel mandou mensagem dizendo o seguinte: orem por mim, porque eu posso falhar. O Emmanuel falou isso. Ele já está reencarnado, mas antes mandou a mensagem dizendo: orem por mim, porque eu posso falhar. Por que o Emmanuel poderia falhar? Primeiro, porque ele não é espírito puro. Senão, não precisaria dessa mensagem. E outra, ele estaria, porventura, hoje, numa configuração reencarnatória de experiências que ele precisa consolidar. E se ele precisa consolidar, é sinal de que ainda não está sedimentado em sua alma. Assim somos todos nós. Os espíritos que vão reencarnar aqui, que são espíritos habilitados ao mundo de regeneração, não são regenerados ainda. São habilitados ao mundo de regeneração. Podem e, com certeza, trarão ainda suas dificuldades, mas trarão também suas virtudes e conhecimentos para ajudar nesse novo mundo, nesse novo momento do mundo. E aí, o que nós vamos fazer? Quais são o contributo que nós vamos dar a esses espíritos para que eles possam, com dois motivos fundamentais. Primeiro, vencer as suas más inclinações que ainda vão trazer. E segundo, não fugir do compromisso que assumiram ao vir reencarnar. Que nós podemos fazer isso, né? Pela influência, né? Pela educação, pela forma de instrução, podemos levá-los a isso. Então, temos que ter, de fato, essa atenção, porque é muito, muito importante, né? O próprio Kardec, né? O próprio Kardec tinha lá um substituto, né? E se eu falhar, outro vai entrar no seu lugar. Então, o próprio Kardec, que não
entendeu, em princípio, aquele movimento dos espíritos. Espírito? O que é isso? Que negócio é esse? E ele veio para codificar a doutrina. Então, quando a gente reencarna, a gente tem esse esquecimento efetivo do passado. A gente traz tendências, mas o esquecimento, com toda certeza. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Diga, Angélica. Mauro, estas crianças, quando elas reencarnam, elas vão cumprir uma missão, mas eu acredito que essa missão será num momento mais é, amadurecida, né? Não assim na infância, não sei, é uma É. pergunta também. Mas você não acha que os pais estão avançando um pouquinho? Porque o que eu tenho visto muito nas redes sociais, no Instagram principalmente, TikTok, né? Essas crianças que as mães, os pais estão colocando são bonitinhos, né? Porque eles falam às vezes como adultos, e a gente vê que é uma coisa deles. Mas você não acha que os pais estão adiantando muito para que essas crianças possam parecer assim, crianças especiais, crianças que já estão vindo para um mundo de regeneração? O Eu que eu fico penso, me perguntando se não está avançando, sabe? Se não está tirando aquela infância, aquela pureza da criança. o que eu vejo, e aí fica aberto aí para qualquer crítica, tá, gente? Fica à vontade. A minha visão em relação a isso. O que eu vejo é uma exploração. Infelizmente, as mídias têm se servido desse público, né, infanto-juvenil, para promoção de várias coisas. Eu sigo algumas, né, algumas crianças que iniciaram apenas pela, aí sim, demonstrando o adiantamento do espírito, né, tão precocemente. Uma é a Alice, não sei se alguém aqui segue a Alice, uma Sim, criancinha que desde quando nem alfabetizado estava, ainda balbuciando as primeiras palavras, ela sempre tinha muita facilidade em palavras complexas, né? Então, isso virou um boom na internet, essa menina. Hoje é explorada, inclusive, por uma emissora de televisão, né, que já fez aí uma exploração da imagem e das potencialidades dessa menina. E tem outras, sim. né? Tem outras aí que a gente não vai ficar nominando todo mundo. Mas Eu estou aqui de Brasília agora. tem vários lugares. Vários lugares aparecem, e o que as mães os pais estão fazendo? Para mim, estão explorando, porque acaba virando uma fonte de recurso fantástica, né? E é o que está acontecendo. Agora, como está a orientação dessas crianças em relação ao seu equilíbrio, né, moral, psicológico, né? Aí eu não sei, eu não posso dizer como está sendo. A gente só vê aquilo que é mostrado, né? E a gente sabe, Valdemir está aqui, né, para nos esclarecer melhor sobre isso. Isso no futuro pode trazer conflitos graves de relacionamento com dessa pessoa. Olha aquela atleta americana de ginástica olímpica, no auge, desistiu de tudo, porque ela disse que não aguentava mais, desde pequena, submetida àquele tipo de regramento, e aqui ela tinha saturado. No auge, era a personalidade mais importante ali, o top da ginástica olímpica. Então, eu também tive uma prima que sufocou meu primo na natação. E ele só não foi um grande nadador aí do Brasil por conta disso. Então, a gente tem que ter um equilíbrio ao lidar com isso. De novo, pegando as respostas aqui. O que nos importa mais? É o destaque do indivíduo na sociedade ou ele ser uma pessoa de bem? Pode ser as duas coisas? Até pode. Mas aonde nós estamos empreendendo esforços? Essa é a pergunta do milhão. Entendeu? É como eu vejo, Angélica. A gente tem que ter Entendi. cuidado, Mauro, não queimar, como a gente diz, não queimar etapas. As etapas precisam ser vivenciadas.
Assim como as fases do luto. Eu não vou pular, não vou sofrer porque alguém morreu. Não, eu vou sofrer porque alguém morreu que eu amava. Eu preciso vivenciar cada fase. Nós ainda temos uma infância, adolescente, bastante longa, exatamente para poder superar aquelas dificuldades nossas lá. Nós somos os animais que mais dependem dos pais, dos outros, no nosso reino animal. E queimar etapas, com certeza, é um problema. Eu posso garantir não vou dizer 100%, porque 100% é utopia, mas com quase 100% de certeza, vai ter problema lá na frente. Eu atendo muita gente assim hoje, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque eu fui fazer isso, tive que fazer aquilo, e tem muita gente sentada lá no sofá com traumas por causa dessas queimas de etapa que a gente costuma dizer. Obrigado. Diga, Silvânia. Olha, a minha internet não está boa, então se começar a falhar, me dá um sinal que eu paro, por favor. Tá bem. Eu ia falar exatamente isso que o Valdeni comentou. A minha filha, quando começou a falar, ela estava bem falando, mamãe, papai, falando tudo, vovó, vovô, tudo direitinho. De repente, ela começou a gaguejar. Ia falar que mamá toda a vida para falar mamãe. E aí aquilo me preocupou. E numa das idas à pediatra, né, eu comentei. Ela falou, mãe, como que está a rotina da Luana? Aí eu falei, está assim, assim, ela fica com a menina que minha mãe monitora, que eu já tinha voltado a trabalhar. E aí ela falou assim, o que é feito, o que está sendo feito com ela? Aí tem alguma coisa que a menina passe para ela, brinque com ela? Eu falei, tem um caderninho que ela brinca, que ela manda, ela faz umas letrinhas para ela cobrir, coisa inocente, não estava sendo nada assim, na perversidade não, era só que queria brincar, me botar a Luana para brincar. Aí ela falou assim, mãe, conversa com ela e guarde esse caderno, porque o momento agora não é dela ser alfabetizada. O momento agora é outro, é aquilo que o Valdeni falou. Ela estava, sem pensar, fazendo com que ela pulasse etapas. Então, ela falou assim, o que está acontecendo? Ela está ficando ansiosa e está regredindo. Ela já estava falando bem, aí agora ela está regredindo, porque ela está ficando ansiosa. Ela não sabe fazer o que a menina está pedindo ela para fazer, mas ela quer fazer para agradar. Então, a minha preocupação com essas crianças, eu tenho um menininho na internet, o Arthur, ele toca violão, ele vai dar umas batidas no violão, na guitarra, que é muito bonito de ver, só que você vê um estresse dele, assim, sabe? Me preocupa isso, porque eu tive isso com a minha filha. Então, eu acho que gera-se esta ansiedade nas crianças, e isso não é bom. Não é bom. E acontece isso que o Valdeni falou, de ultrapassar, pular etapas. Obrigado, Silvânia. Mais alguém? Podemos seguir? Então, vamos entrar agora no capítulo 6, na lei de destruição. Pergunta 728. No item destruição necessária e destruição abusiva. Vamos lá. Vamos lá. 728. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Ok. Então, tudo faz parte, né, gente? Ninguém fica para semente. Então, tudo que existe precisa passar por esse processo de transformação. Os animais que temos hoje é resultado da transformação de bilhões de anos aí. Então, é assim, normal. Nosso corpo já se transformou, vai continuar se transformando. Então, muitas pessoas descrevem, né? A gente vê por aí, né? Descrevem, porque eu vi o extraterrestre, ele tinha assim, assado, um olho assim, assado, não tinha orelha, tinha uma cabeça grande.
e era pequeno, mas a cabeça era grande. Ué, quem garante que no futuro a forma mais adequada para o estado do espírito não seja esse, onde a potencialidade do pensamento seja tamanha, né, que ele não precise mais de esforço físico, daí não precisa ter um corpo tão rígido, e precisa apenas ter um corpo que lhe permita todas as ações e a locomoção, porque a maioria das ações dele vai emanar do pensamento. E aí a estrutura física vai acompanhar a necessidade do espírito. Não vejo problema nenhum, né? É que a gente, às vezes, acha que essa nossa aparência, que essa nossa constituição é a melhor, né? É a melhor hoje, né? Mas amanhã, no futuro, pode não ser a melhor. E vamos ter aquela que for mais adequada para o nosso momento evolutivo, né? Então, a transformação é isso, ela faz parte e ela precisa acontecer para a renovação de tudo. É de novo lá, né? A minha esposa ela tem mania, quando a gente chega lá na fazendinha, a gente vai limpar, junta as folhas, né? Tem muita folha, ela gosta de ver as coisas limpinhas, aí junta tudo. Ah, eu vou queimar. Falei, Dulce, olha só, você precisa Não parar com essa queima. mania de queimar, né? Isso vai se transformar em adubo, né? Em solo fertilizado. Isso é proteção da vegetação, né? Mas ela está entendendo devagarinho, ela está entendendo. Então, olha como é que são as coisas, né? Então é isso, a gente tem que entender o processo da natureza, gente. E quanto mais adiantados formos, como diz lá o Erasto no Livro dos Médiuns, a nossa relação com a natureza ela vai melhorar, porque nós vamos entender de fato o benefício que cada fase nos proporciona. Hoje mesmo, nos apartamentos, né, a gente joga resto de alimento fora, faz uma compostagem. Daqui a pouco você está plantando ali num baldinho, está plantando ali uma batata, está plantando ali um quiabo, né? Coisas que facilmente você pode ter numa varanda. Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos, né? A gente, às vezes, não tem esse olhar, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, é como ele diz aqui, ó, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, é isso. Temos, sim, que entender o processo de destruição como uma ação natural do processo. Tudo bem? Vamos adiante? 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas um invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente, indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. Está aí, né? De novo. Então, tudo que está aí, gente, está para o nosso uso, para que nós possamos equilibradamente termos as nossas experiências no mundo físico na organização que ele nos permite. Então, nós, sim, temos, não vou dizer o dever, mas nós temos aí o direito, né, de, por meio de uma lei natural, que é a lei de destruição, auxiliarmos a manutenção daquilo que temos, né? E o nosso corpo é responsabilidade nossa. E os animais que existem, não só os animais, vegetais e minerais, existem para esta manutenção. Mesmo entre eles, nós enxergamos isso, né? Para a manutenção do equilíbrio que existe na natureza. E ele vai dizer aqui, ó, para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva,
e utilização dos despojos do envoltório exterior que sofre a destruição. Então, o que sofre destruição é a massa, e é dessa massa que nós, por força da nossa organização, precisamos utilizar para a nutrição. Porque o ser pensante, o espírito em si, ele não será destruído, né? Sempre, porém, é apenas esse envoltório que é destruído. Então, veja como a resposta, né, ela é lúcida. E, de novo, eu trago aquela reflexão, né, que o Erasto traz lá no Livro dos Médiuns. Se lá no mundo feliz existe o reino animal, vegetal, mineral, existe por que fim? Está aqui o fim. Fim de manutenção do equilíbrio na reprodução, né? E os desdobramentos disso. Ah, mas no mundo feliz ainda, se tem que reencarnar, se no mundo em que se reencarna tem uma estrutura física, de alguma maneira essa estrutura física tem que ser mantida. Então é isso que nós um dia vamos paulatinamente, né, nos desvinculando da necessidade da materialidade. Aí sim, aí nós vamos viver outros meios, né, outras formas de manter essa estrutura. Tudo bem? Vamos parar aqui, então, na pergunta 729. Retomaremos na semana que vem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, trazer alguma reflexão? Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, que é sempre uma grande alegria. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? O coraçãozinho está pedindo? Então, vamos pedir. Eu posso fazer, Mauro. Oi? Eu posso fazer. Então, tá bom, Rogério. Pode fazer, então. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, nós agradecemos por mais um dia que está se encerrando, por mais este encontro, pelo estudo da noite, por tantos aprendizados. Agradecemos o alimento que esteve presente em nossas mesas, por tudo que temos recebido, pelas ajudas, pelas inspirações, e te pedimos, Senhor, que fique sempre conosco. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Sua companhia, da companhia dos bons espíritos, para que nos sintamos fortalecidos na nossa caminhada. Que tudo que foi aqui aprendido, que nós possamos colocar no nosso dia a dia, mesmo com a dificuldade que temos como espíritos errantes, como espíritos ainda tão infantis, mas que temos a boa vontade, Jesus, e a disposição de estarmos sempre no aprendizado. Agradecemos a presença dos amigos espirituais e a todos que participaram aqui do estudo. Fiquem conosco, nos acompanhem e que tenhamos todos uma noite de paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Um beijo, uma boa semana, uma semana feliz. Boa noite. Boa noite, boa Até noite. amanhã.